Olá, sejam muito bem-vindos a mais um AmplificaCast e hoje eu estou aqui com um convidado especial, Kelmer Teixeira, e a gente tem um assunto muito importante para poder ajudar empresas B2B. Kelmer, seja bem-vindo. Prazer estar aqui, Eric. Legal. Vamos lá. E como é que foi a viagem do Kelmer? Para quem não sabe, mora em Uberlândia, viagem de São Paulo tranquila, está aqui no evento. Sempre tranquila. Legal. Mas já morou aqui em São Paulo? Já passei um tempo aqui, já vivi essa correria, já vivi essa loucura de trânsito e Uberlândia é muito bom nesse sentido. Então eu sempre gosto de falar que tem a parte boa da cidade grande e a parte boa da cidade pequena. Ah, legal. Bom, seja bem-vindo mais uma vez e hoje a gente tem um tema importante que a gente vai falar sobre estratégias e ferramentas para prospecção de grandes contas e como uma empresa B2B pode se beneficiar dessa estratégia. E se você ainda tem dúvidas, bom, o que é ABM, o que é ferramenta, qual ferramenta usar, é um tema, de repente para você é um tema novo que está aqui no nosso episódio, a gente vai desmistificar todas essas ações e vai falar um pouquinho também de plataforma, como que a sua empresa pode ter grandes contas e qual plataforma usar, beleza? Vamos começar? Vamos lá. Beleza, então para a gente começar e já alinhando aqui com a nossa audiência, vamos começar com uma pergunta clássica, né? O que é ABM? O que é Account Based Marketing? Para quem nunca ouviu falar, para quem ainda não aplica, às vezes tem até um time comercial, mas não conhece o que é Account Based Marketing. O ABM ele é uma estratégia que existe para auxiliar empresas a prospectar grandes contas, né? Então parte do pressuposto que a gente está prospectando contas nomeadas. Em quais casos que a gente prospecta contas nomeadas? Quando você não precisa falar com o mundo todo para ofertar seu serviço, que às vezes é para um mercado muito específico, é um ticket muito alto, que você não vai gerar uma autoridade só por digital, por exemplo, para vender um ticket muito alto. Então você pode gerar uma autoridade em contas específicas, por exemplo. Isso é só uma das fases do ABM, né, no meio de todas as etapas aí, das jornadas, mas é mais ou menos nesse sentido aí, né? Então, o que isso difere, né, do que a gente já faz, né? Muitas vezes já vi muito acontecer da gente ficar meia hora falando de ABM e a pessoa lá do outro lado falar, pô, mas eu já faço isso aí. Qual que é a diferença com o inbound que eu faço, né? Ou menos... qual que é a diferença com outbound, né? Então a principal diferença é que é um pouco das duas coisas com muito mais personalização, né? Você usa algumas coisas que vêm do inbound, como conteúdo, para gerar autoridade, só que de uma forma muito mais direcionada, personalizada, ou para um mercado, ou para um cluster específico, para um segmento, para uma vertical, ou eu vou fazer uma coisa extremamente personalizada para uma empresa específica. Então tem tipos de ABM que a gente vai tratando aí aos poucos, vai deixando mais claro, mas é bem nesse sentido aí. E também tem etapas de outbound, então tem touch points comerciais, ou antes disso, né, touch points de pré-vendas, de prospecção ativa, mas num contexto diferente, né? A gente não vai chegar abordando alguém ou arriscar uma ligação para alguém que nunca ouviu falar na empresa, né? Então, legal. Quando a gente chega na etapa de possivelmente uma ligação, né? Nem todos os casos passa por todo tipo de prospecção, mas quando a gente chega numa etapa de ligação, se for ABM, com certeza a empresa já vai ter pelo menos ouvido falar da sua empresa, né? Legal. E você falou no começo um ponto importante, né? Que muita gente confunde ou acha que faz ABM quando usa o inbound marketing nas estratégias de conteúdo. E às vezes até trabalha com marketing baseado em contas, mas às vezes ali na plataforma de inbound não consegue acompanhar muito bem a evolução daquela conta, né? Como que aquela conta está desempenhando ou aquela empresa está desempenhando dentro de uma estratégia para impactar determinadas empresas. Qual que é a diferença principal que você acredita de uma plataforma de inbound marketing, de uma estratégia de inbound marketing e de uma estratégia de account based marketing, de ABM? O ponto principal falando de estratégia inicialmente, antes de falar de plataforma, é que no inbound marketing a gente quer falar com o máximo de pessoas que a gente puder e atrair aqueles possíveis leads ali para converter em materiais, em páginas ou páginas de levantada de mão
Mas a gente tem uma amplitude maior de possibilidade de clientes nesse caso, né? E então depois entra para um processo de qualificação e aí a gente separa ali quem é qualificado. Nos casos que isso foi usado para vendas de produtos muito específicos, soluções específicas, acontecia que a grandiosíssima maioria era desqualificado porque não tinha fit. Então inverteu o jogo. Ao invés da gente fazer uma comunicação muito geral, a gente seleciona as empresas para fazer uma comunicação que vai ser mais específica e mais aderente para as dores daquela empresa, né? No passo a passo do ABM, né, inclusive, a gente tem a etapa do Account Discovery, que eu faço uma imersão dentro daquele negócio e pesquiso as dores deles para eu adaptar a minha comunicação, a minha solução, o meu pitch para o que vai atender essas dores. Então, mais uma vez, né, personalização. Então, tudo que a gente fala em ABM vai envolver um nível importante ali de personalização superior, sem dúvidas, ao que a gente faz em inbound e outbound. Legal, legal. E o que é assim, para a gente trazer um conceito mais prático, né? Acho que o AmplificaCast tem esse objetivo, trazer alguma coisa mais prática para a nossa audiência. O que é o ABM na prática? Como que uma empresa ela consegue aplicar o ABM na prática? Por onde que ela começa? Acho que toda essa estruturação é importante. Bom, eu costumo muito dizer que é interessante começar da forma mais simples possível. Então, a forma mais simples possível nesse caso, muitas vezes é começar com o próprio outbound, que aí a gente começa a criar uma estrutura de time de pré-vendedores, SDRs, começa a criar cadências, começa a utilizar as primeiras ferramentas ali para ajudar a organizar tudo isso, e é um bom ponto de partida. Quando a empresa já tem um processo de outbound rodando, é mais fácil implantar as estratégias de ABM, que exigem bastante maturidade, né, de marketing e vendas, né, não só de marketing. Outro ponto muito importante e aí a outra frase que eu falo muito é que se os times de marketing e vendas não conseguiram trabalhar junto até hoje, com a ABM, ou eles vão finalmente conseguir trabalhar junto, ou nunca mais precisa tentar, porque é a prova final se a gente vai conseguir. Então, eles precisam sim estar em alinhamento constante, tem muita informação que o comercial tem daquelas contas e o marketing vai precisar dessas informações para desenvolver as estratégias ali de ABM que competem mais geralmente aos times de marketing. E normalmente empresas B2B elas trabalham com verticais, né? Às vezes a empresa B2B ela atende, por exemplo, a indústria farmacêutica, ela atende especificamente empresas de tecnologia, ela atende empresas do agro. Então, dentro do ABM também é importante a gente separar, né, as contas por verticais, olhar um pouco para dentro também, né, pensando assim, bom, quais cases eu tenho que eu posso usar também na minha estratégia de account-based marketing para poder impactar contas que são de verticais parecidas e que eu já resolvi também aquela dor inicial de outros clientes daquele mesmo segmento. Isso também ajuda na estratégia de ABM, né? Sim, aí é importante a gente falar dos tipos de ABM, né? Quando chega na etapa de definir que tipo de ABM que eu vou fazer, isso é extremamente importante e é baseado em alguns fatores como tamanho de mercado, o seu ticket médio. Então, basicamente são 3 tipos, né, que mudam em níveis de personalização, né, que é o 1 para 1, ou 1 para 1, o one-to-few e o one-to-many, né? Então, eu ia falar que era o programático. Né? É o programático, o light e o estratégico. E aí o 1 para 1 é para casos bem específicos, né? É quando você tem um LTV muito alto, porque ele vai compensar o CAC que vai ser alto. Por que o CAC vai ser alto? Porque vai ser muito personalizado. E aí, meu CAC não posso bater um CAC muito alto. O que é o CAC, né? Às vezes que está assistindo não sabe o que é o CAC. Custo de aquisição de cliente. E o LTV? Lifetime Value. É o quanto o cliente gera de resultado enquanto ele é o cliente ali. Uma relação de tempo de vida do cliente com o retorno que ele dá mês a mês. Né? Então, assim, o LTV tem que compensar o CAC. No 1 para 1, o CAC ele vai ser alto, então o LTV precisa ser alto também. O one-to-few, a gente vê mercados, no marketing comum a gente estuda o mercado, né?
No Anti-Fio, o cluster é como se fosse o mercado. A gente vai estudar muito um cluster, que é um grupo de empresas, né? Com características similares. E então pode ser 20, 30 empresas, e eu vou estudar aquilo profundamente como se eu estivesse estudando um mercado. E aí é um nível médio de personalização, até chegar no Anti-Many, que é o que mais se assemelha ao outbound. Então, eu pego um mercado um pouco maior, então um segmento, né? Eu vou pegar o segmento tech, por exemplo, o segmento distribuidoras, para prospectar. Eu vou estudar muito aquele segmento e fazer uma comunicação um pouquinho mais... direcionada. Ela continua sendo direcionada, mas é um pouco mais genérica se comparado com os demais. Em termos de complexidade, então, para uma empresa que está começando, a gente falou de ABM na prática, por onde que você recomenda que uma empresa comece uma estratégia de ABM? Então, você falou aí da parte, né, do outbound, né, de fazer esse trabalho já de conhecer essas contas que você quer prospectar, mas ele começa com um para para poucos, um para muitos. É interessante começar com uma POC, né, uma prova de conceito, um projeto teste ali, com poucas contas, né? Mas pode ser uma estratégia one-to-feel com poucas contas. Legal. Então, um one-to-feel a nível de personalização, como que eu vou clusterizar, então eu vou definir ali 10 empresas, por exemplo, 5 empresas. Muitas pessoas falam que o ideal é começar com 5, essa POC e tal, que vai ser um teste bacana, né? Vai ser um termômetro legal. Então, o que seria na prática? Definir quem são essas 5, 10 empresas e estudar profundamente elas, né? E a gente está falando de estudar o negócio, dores do negócio, se for empresa de capital aberto, ir lá no site dela, ir lá nos relatórios de relação com investidores, ler tudo, ver se a sua solução encaixa em alguma coisa que está ali, anota e começa a vir cada vez mais a importância de ter uma ferramenta voltada para isso, né? Que essas informações sejam colocadas ali de uma forma organizada, centralizada, e essa seria a etapa de estudo da conta. A próxima etapa é estudar pessoas, então quem são os decisores e influenciadores dentro daquele negócio. Então, o LinkedIn é uma das ferramentas que mais ajuda nisso, LinkedIn, Sales Navigator, e é quase que você estudar como que é o organograma da empresa, né? Então, cada negócio tem seu público ali, sua persona, né? Eu prospecto diretores de vendas ou diretores de logística, diretores de tecnologia. Só que ele, no ABM, não vai ser a única pessoa que você vai buscar falar. Você vai mapear os influenciadores também. Então, o gerente de logística ou de tecnologia, ele também está mapeado. Em alguns casos, o gerente de compras, né, que ele vai estar ali em determinada fase do processo, né? Se um processo que envolve muita cotação, que está na incumbência do gerente de compras e reputação da empresa para ver se vai ser confiável, em alguns casos ele vai estar ali também mapeado como um influenciador. Né? E então essa etapa é para estudar quase que o organograma dessa empresa e aí finalmente começar a desenhar a estratégia de como a gente vai chegar ali, né? Por quais canais, e aí a gente tem as jornadas, né? Então a gente começa com uma jornada, inclusive, que é a jornada de relacionamento. Então, nada vai acontecer no ABM se você não iniciar um relacionamento. Né? Então, a gente fala muito que 80% é relacionamento. A venda vai acontecer... Acho que tudo no mundo hoje, né? Só depois. Hoje é relacionamento. Independente se ele é físico ou digital, exato. A gente precisa ter relacionamento com as empresas, né? Principalmente aquelas contas que a gente vai querer atacar, né? Exato. Legal. E dentro de uma empresa, assim, de uma organização, quando a gente fala assim, por exemplo, eu quero começar a aplicar o Account-Based Marketing dentro da minha empresa. O que eu preciso ter ou fazer para começar? Quais são as pessoas envolvidas em todo esse processo de Account-Based Marketing? O marketing, como você falou, o marketing está envolvido, vendas está envolvido, mas pode comentar um pouquinho, por exemplo, normalmente dos cargos, das pessoas que se envolvem dentro dessa estratégia de ABM. É uma coisa também que a decisão, né, a alta direção precisa participar e o board de executivos. Comenta um pouquinho com a nossa.
Começando por essa parte, sem dúvida, é uma decisão muito estratégica para o negócio. Assim. Então, não necessariamente o board, depende do nível de autonomia que às vezes um diretor de marketing tem, o nível de alinhamento que ele tem com o diretor de vendas, mas é uma decisão estratégica, né? Depende de onde naquele negócio que a estratégia está sendo discutida, né? Uhum. Às vezes tem alguns níveis com autonomia que podem decidir começar. Mas é importante o alinhamento, né? Um dos motivos de ser tão importante esse alinhamento é porque o ROI ele não é imediato, né? De forma alguma. Então, tem uma curva clássica lá, uma das principais referências sobre a ABM é a ITSMA. Sim. E tem uma das curvas lá que mostra o ROI de uma estratégia normal de marketing, então ela cresce de uma maneira contínua, né? E aí o da ABM ela faz uma barriga para baixo assim, para depois ter um retorno muito, muito maior. Então tem que ter essa consciência. Então, ou seja, é muito comum dar 6 meses que tá sendo trabalhado a ABM e ainda, vai falar de resultado. Não deu pipeline, não deu... O vendedor ali tá falando que isso não tá gerando nada para ele. E ok, assim, o relacionamento às vezes, em determinados mercados, vai demorar mais tempo que isso mesmo. Sim. Tendo em vista que a gente pode estar prospectando empresas ali que não teve a pessoa para indicar, não teve um amigo lá dentro para falar, deixa eu falar com tal área. Que é o que mais acontece em vendas complexas quando não tem esse tipo de estratégia. E normalmente, né, vendas B2B são vendas de ciclos mais longos, né? Diferente de um B2C, que você volta a campanha para rodar, volta alguma coisa para rodar, você já vê a conversão ali imediata. Mas no B2B o ciclo de venda é mais longo. Então, a estratégia de ABM eu vejo como uma estratégia que pode potencializar resultados para empresas B2B e que pode ajudá-las no médio e longo prazo, né? Então, é uma coisa que vai aumentar o nível de conhecimento e acompanhar a evolução. Porque às vezes eu quero vender para a empresa A, B e C. Mas às vezes você não sabe o nível de interação que você já teve com essa conta, né? Exato. E você comentou de como começar ali, né, a nível de times e tal. Tem algumas formas diferentes. Então pode ter, a empresa quer começar investindo muito nisso, às vezes está muito claro que aquele é o caminho, ela já começa montando um time para isso. E um time, vamos falar aí, mínimo seria no mercado é chamado de ABMer, né? IBMer, que é a pessoa que detém o conhecimento estratégico desse negócio, que vai planejar como que vão ser essas jornadas para buscar o relacionamento com aquela conta e tudo mais. Tem um pré-vendas também, então a pessoa que vai fazer os touch points comerciais também, né? Ou de relacionamento, né? Antes dos comerciais. E muita interação com o time de vendas, né? Vai ter muito material de marketing também, então depende se a empresa tem uma agência que atende, se essa agência vai conseguir auxiliar nesse tipo de estratégia. Então, um conteúdo para inbound é um pouco diferente de um conteúdo para ABM, então tem que ser analisado isso também, ou se tem um time interno de marketing, o quanto que ele vai contribuir. Muitas vezes, acho que eu tenho visto de mais comum, há empresas que já têm uma estrutura ali que trabalha em marketing inbound, trabalha em conteúdo, trabalha em vendas, e aí destaca-se algumas pessoas para fazer como se fosse um squad ali, né? Um time para começar essa POC que eu comentei. E precisa ter dedicação, né? Para poder colocar o processo para andar, começar a analisar as contas, começar a implementar as ações. O marketing também precisa dispor tempo, né, para esse novo squad que vai surgir, para poder gerar os conteúdos ou mandar as informações que tem, parte de case, reunir informação para poder colocar na estratégia de ABM, né? Total. Como tudo no negócio tem que ser planejado, né? Então, expectativas bem alinhadas com esses times, treinamento, e aí, enfim, hoje já o conhecimento do ABM já está começando a ser melhor traduzido no mercado. Então, já vem tendo parceiros que vão de fato conseguir ajudar no projeto de iniciar um ABM no negócio. Então, contar bastante com esse tipo de ajuda, né? Essas empresas traduziram bastante coisa, não só traduziram em termos, né, literais, né?
porque isso começou lá fora e ainda pode se chamar de novo ainda no Brasil. Já tem muita empresa fazendo, mas eu não tenho dúvida que ainda está no comecinho da curva, né, em vista do tamanho do mercado, da quantidade de empresas que essa estratégia vai fazer sentido. Ainda é uma minoria que está, de fato, colocando em prática, ou pelo menos iniciando. Então, é muito importante dar mais retorno financeiro, ao invés de, às vezes, ficar um time trabalhando 6 meses e ainda interpretando como que aquilo vai fazer sentido, contar com parceiros, né? Com agências que já fazem ABM ou consultorias. Isso reduz bastante essa curva de aprendizagem. Assim, eu gosto muito de falar porque, isso é um dos meus propósitos de vida, é reduzir desperdício de recurso. Recurso de gente, recurso financeiro, em todos os sentidos. E isso ajuda a reduzir esse desperdício de recurso. Legal. Muito bom. E, bom, agora acho que a dúvida também que pode surgir, né? Por onde a gente falou sobre por onde começa, quais as pessoas do time interno, ou contar com uma assessoria, com uma consultoria, com um parceiro estratégico de ABM. Mas existem plataformas? Eu particularmente aqui no Brasil, eu comecei a ouvir de plataforma sobre ABM recentemente. Né? Quando você falava de ABM, só procurava coisas lá fora. Tem até essa referência que você passou, que é o IT SM, né? IT SMA. Também lá fora. Como que tá essa questão de plataforma? Vou começar, mas eu já tenho uma plataforma de inbound marketing, eu vou precisar de uma nova plataforma para fazer estratégia de ABM. Explica um pouquinho para a audiência. Mais uma vez, como tudo dentro dos negócios, a gente vai ter que pensar em pessoas, plataformas e processos, né? Tecnologia também. E a gente falou um pouquinho de pessoas, falou um pouquinho do início ali do processo, né? E vai chegar a hora de ferramenta, né? Porque não tem como uma coisa que ela é executada ali por canais digitais, a gente não... por diversos canais, né? Precisa ter algum lugar para centralizar essa informação, né? E aí vale falar o que a gente busca no ABM a nível de KPI, né? De indicadores, para linkar nessa parte da ferramenta, né? Então, o ABM ele busca, aí a ITSMA também tem artigos relacionados a isso. Eles chamam de os 3 R's, que é relacionamento, reputação e receita. E como que eu vou medir, por exemplo, o relacionamento? Receita, beleza, quando começar a dar pipe, mas eles até falam que são indicadores de longo prazo. Então, o pipe vai demorar. O que eu vou medir antes? Reputação. É mais tranquilo, a gente já tem mais formas a nível de marketing para medir reputação. E relacionamento? E como que eu vou medir tudo isso junto? Então, entra uma necessidade gigante de ferramenta que não dá para sair disso. Assim. Sair disso, o que seria? Usar um monte de planilha e ficar pondo tudo manualmente. Totalmente desautomatizado, né? E aí a gente descobriu isso há mais ou menos 2 anos atrás, né? Quando a gente começou a fazer a BM em uma agência que eu fundei, e a gente falou, como quase tudo que a gente precisa, vai ter alguém que já arrumou uma solução, vamos procurar. E aí a gente foi procurar e não achou algo direcionado para isso, né? Então, como que é feito hoje? É usado ferramentas de inbound, de automação de marketing inbound, baseada em leads, e aí acabam sendo adaptadas para uma estratégia que é baseada em contas. Também usa estratégia de ferramentas de automação de prospecção com marketing baseado em contas. Então dá para o pessoal ter usado o inbound e o outbound também como... Exato. E essas ferramentas foram feitas para o outbound. O outbound é mais voltado para uma prospecção mais massiva, mais automatizada. Então ela não vai ser facilmente personalizada, né? Essa prospecção, né? Não basta mais, ainda mais no ABM, aquele meio super personalizado que só personalizou o nome da pessoa e o nome da empresa, né? E aí pega uma base de dados ainda que não separa o nome de sobrenome e fica uma coisa super antinatural ali, né? Muito diferente de uma conversa comum que a gente tem. Então,
Oi, Eric Klein, vi que você é da Amplifi, aí pega o nome do LinkedIn. E fala o nome da empresa toda, né? A empresa tal, soluções limitada. Ninguém fala isso. Oi, esse tá, enfim, tá 15 anos atrás, né? 15, 20 anos atrás. Mas... Quando não tem a variável na base, ainda vai o e-mail assim, né? Oi, first name. Oi, falar com a empresa, a variável empresa. ou se... Não teve nível de conhecimento nenhum, né? Se for um caso menos pior... Sem nível de personalização. O lead recebe aquilo lá e fala, meu Deus, o que é isso aqui? Exato. Enfim, então... a gente não encontrou uma ferramenta direcionada para... Aí encontrou na gringa, né? Só que com algumas barreiras, né? Uma delas financeira, claro, porque cobrado em dólar e não são 5 para 1. Não são poucos dólares. Se fosse 1 para 1 ainda seria muito caro. Isso, mas se for 1 já é 5 mais, 5 na nossa moeda. E fica pior, fica 5 vezes pior. Então, além dessa barreira, ainda tem uma barreira de dados, né? Então, muitas dessas empresas gringas aí que estão se posicionando para a BM a BM depende muito, muito de dados, né? Então elas têm dados do mundo, aí quando chega no Brasil, o nível de qualidade dos dados cai demais, né? Elas vêm melhorando nisso, claro, mas 2 anos atrás não estava assim quando a gente procurou. E aí foi por isso que a gente começou a desenvolver, né? Então o Harpoon ele foi uma spin-off da Bowie, que foi a agência que eu comentei que eu fundei. Sim. E nasceu lá dentro, como se estivesse incubada ali, estava dentro de uma célula ali dentro do time da Bowie. E a gente decidiu tirar de dentro no novo CNPJ e tal, e eu saí totalmente da Bowie para assumir isso. No objetivo de acelerar esse crescimento, resolver essa dor gigante de mercado. E falando de ferramenta, né? Então o que ela vai ajudar, essa ou outras que virão a surgir aí no mercado? Vai ajudar a centralizar todos esses dados que a gente falou, né? Então, eu tenho touch points com essas empresas, ela vai visualizar um anúncio meu no LinkedIn ou em outras plataformas, ela vai, às vezes, ver esse anúncio e converter em material. Isso tudo são touch points que precisam contar como uma pontuação. Sim. E aí, finalmente, a gente chega no Account Score. Então, essa vai ser uma das principais métricas que a gente vai medir, por exemplo, o relacionamento, né? Sim. Um pouco de reputação também, junto com outros fatores, né? Com outros indicadores, mas principalmente relacionamento, né? De relacionamento, tem relacionamento, né, dos vendedores com aqueles potenciais leads, né, daquela conta. Exato. Aí tem uma importância também de trazer informações de outras ferramentas, né? Então, essa a gente está falando que é uma ferramenta de ABM, mas times comerciais já usam ferramentas de pipeline de vendas, né? Sim. Eu evito falar CRM nesse caso, porque a gente é um CRM também. Essas ferramentas de ABM vão ser um CRM, porque ela está fazendo gestão de relacionamento com contas, mas as de pipeline de venda, Salesforce, Pipedrive, HubSpot, essas empresas já estão usando, e algumas dessa lista ABM pode ser uma lista de empresas que já estão em contato com o time comercial. Então, como que eu vou fazer para contar esse score, né, que está em outra plataforma? E aí a gente acaba dependendo de integrações também. E pelo menos no caso do Harpoon, o foco é trazer tudo isso, tudo que está relacionado com a ABM dentro daquela empresa vai estar centralizado no Harpoon. Então eu vou trazer os dados do CRM, vou trazer os dados de interações em LinkedIn, em timeline, em mensagens, e aí no final o output disso quais contas estão mais aquecidas a nível de ABM. E a gente tem alguns scores lá, são 4 scores, mas basicamente eles existem para dizer isso. Então, tem o top 10 contas mais engajadas, eu dou um duplo clique ali, eu vou ver quem engajou, por meio de quem engajou, que tipo de interação que teve, o score por pessoa também, se essa pessoa com maior score ela é influenciadora ou decisora, que isso vai contar muito na estratégia, e aí vai chegar no momento de decisão do marketing junto com vendas ali, se ele já vale uma abordagem comercial. Então, acho que falou do Harpoon, né? Então, o Harpoon nasceu há quanto tempo? Ele nasceu
para o mundo mesmo foi lançado em janeiro desse ano, bem recente. Mas já está em quanto tempo? O ano passado a gente passou testando e começou a desenvolver há 2 anos, em 2020, né? Começo de 2021. Legal. E é uma plataforma, uma ferramenta específica para aplicar na estratégia de ABM, certo? Exato. É 100% voltada para empresas que querem tracionar ali o ABM, né? Uhum. E o processo inicial, por exemplo, sou uma empresa, decidi que vou começar por uma estratégia de ABM, não vou fazer isso em planilha porque é muito complicado de ficar fazendo a gestão, não vou ter como quantificar as coisas, vai ser um processo braçal, né, muito dispendioso. Aí começa a implementar uma plataforma. Quais são os primeiros passos depois que uma empresa que vai começar uma estratégia de ABM, que ela encontra ali a plataforma, como o Harpoon, o que ela começa a fazer? Ela vai trazer as listas de empresas que ela quer prospectar, como que é esse processo de estruturação para ela então começar o plano dela de ABM? Eu divido em 4 grandes etapas o ABM, né? E a gente entra em uma dessas 4 especificamente. Eu vou falar das 4, que é um estudo de mercado até uma definição de contas. Depois que eu defino as contas, estudo o estudo lá do organograma que eu comentei, então de decisores, influenciadores e uma descoberta muito profunda das dores dessa empresa, então a descoberta já da sua lista. Aí a terceira, agora eu quero começar a trabalhar em cima dessa lista, aí é onde a gente entra. Então, principalmente, né, no futuro a gente vai pegar todas as etapas, mas por enquanto a gente está focado especificamente nessa terceira etapa porque é onde está o maior gap quando a gente fala de estratégia de ABM. Para descobrir informação de empresa, gerar lista, descobrir pessoas, a gente tem inúmeras ferramentas, né? Que fornecem dados e tem o Sales Navigator que fornece dados relacionados às pessoas daquela empresa. Agora, quando a gente fala a terceira etapa, eu chamo de engajar e relacionar, né? Quando a gente fala, já tô com a lista pronta, o que eu faço agora? O que acontecia antes, né? 1 milhão de planilha e ferramentas adaptadas, como a gente falou. A gente mapeou que esse processo todo com essas 4 etapas vai ter no mínimo 8 ferramentas. Não teria como fazer um ABM sem essas 8. Um ABM, pelo menos conforme, né, a literatura, né? Não só ações isoladas de ABM, que muitas empresas fazem, mas conforme a literatura ali, precisaria de pelo menos essas 8 ferramentas. E aí o maior gap estava nessa terceira etapa. E aí a 4ª etapa é onde uma ferramenta como o Harpoon passa a bola para o CRM Pipeline de vendas, né? Então, pode ter no processo de ABM, por exemplo, uma levantada de mão. E aí vira uma oportunidade e vai para o CRM. Pode ter aquele momento que a gente falou que marketing e vendas está estudando ali os resultados de ABM e fala, essa conta tá quente o suficiente, o decisor já teve muitas interações, chegou na hora da abordagem mais comercial, né? E aí nesse momento também a gente vai enviar essas informações todas reunidas para o CRM, Pipeline de Vendas, né? Legal. E essa etapa, acho que é legal a gente comentar um pouco dessa etapa do engajamento, do relacionamento, porque é nessa parte também que a gente aplica as personalizações, né? São as personalizações na construção de e-mails estratégicos, não vou falar nem e-mail marketing, né? Mas de e-mails com conteúdos estratégicos, landing pages estratégicas. Quer comentar um pouquinho? Porque esse processo, até para quem já usa o inbound, fica assim, mas onde é que eu vou fazer a minha personalização? Vou fazer na minha plataforma de inbound marketing, seja o RD Station, HubSpot, sei lá, Marketing Cloud, da Salesforce, ou eu vou fazer isso dentro da plataforma de ABM? Até explica um pouquinho, né, que o Harpoon ele tem essa parte de criar esse relacionamento através de e-mails, construções de páginas, para medir até esses touch points dessas contas com as nossas ações, né? Certo. O Harpoon, assim, o maior valor que ele entrega é esses dados para entender como que está avançando o nosso programa, como que
A gente chama de programa de ABM, né? Porque o programa de ABM ele nunca deveria ter fim, né? Então dentro desse programa tem diversas campanhas, plays, né? Sem falar que esse aprendizado todo, né, que traz, né, do programa, isso é um ativo valioso, né? Totalmente. Saber todas as interações que teve em contas específicas. Exato. Pô. Então assim, ainda tem essa, né? Você consegue chegar até na empresa com um nível um pouco conhecendo mais, às vezes, do cara que está chegando. De repente tem uma troca de diretor de marketing naquela empresa, você está prospectando aquele ICP. Aí o cara não sabe nem que trabalhou o João, o José antes dele. Aí às vezes você chega para uma conversa com ele e fala, olha, eu falava com o João trabalhou assim tanto tempo, porque o nível de conhecimento é muito grande, né? Exato. Vai ficando tudo centralizado lá. E centralizado e com histórico, né? Com histórico. Então, aproveitando que você comentou isso, às vezes é muito comum na BM, um caso prático aí, né? A gente não conseguiu falar com nenhum decisor ainda, conseguiu falar com um analista, que quase nem é um influenciador em alguns casos, né? E falando com esse analista, acaba sendo uma das maiores fontes de informação para o account planning, né? Então, para eu captar informações estratégicas daquele negócio, tal, que não estão escritas em lugar nenhum, em nenhuma outra ferramenta do mercado, só uma pessoa de dentro que seria capaz de dizer. Então, às vezes as empresas têm dúvida se coloca aquele contato ou não, porque não é nem um influenciador, é um analista, ele está muito longe, não influencia o tomador de decisão, mas ele pode ser a pessoa que vai passar informações que você não vai conseguir em lugar nenhum. Gatekeeper, né? E aí, então, beleza, voltando ali pros ativos, né, pros materiais, a personalização. A gente entrega esses dados, então, a gente é o repositório dessas informações e centralizador dessas informações, com histórico e tudo mais. A gente define, planeja a jornada lá dentro também. Então, a jornada de relacionamento, a jornada de atração, de consideração e de decisão são as 4 jornadas do ABM aí. A gente desenha elas lá dentro, a gente vê o avanço das contas em cada uma dessas jornadas. Então, isso é super valioso também, porque antes do Harpoon, não tinha onde a gente... Eram as planilhas, né? Mas muito manual e com a visão ruim, né? E lá a gente consegue automatizar um pouco mais. Aí, beleza, nessas jornadas a gente vai ter os materiais. Então, eu vou ter, dependendo da estratégia, uma camada ali de anúncios para awareness de marca, né? Para gerar reconhecimento de marca. Eu vou ter uma camada dessa para, como eu falei mais cedo, quando eu for abordar a pessoa do outro lado já ter visto alguma coisa da empresa, preferencialmente ter visto material de muito valor. Então eu tenho... Personalizado para ela, né? Super personalizado. E cada vez mais personalizado, né? A gente está, inclusive... A nossa evolução vai ser nesse sentido, né? Então, por exemplo, já tem na plataforma, né? Nessa jornada, então, estou fazendo uma camada de anúncios para reconhecimento de marca e eu quero divulgar conteúdo, né? Eu vou divulgar um material. Esse material vai precisar ser baixado por uma landing page. Então, a gente constrói essa landing page dentro do Harpoon com níveis maiores de personalização. Por exemplo, um campo variável para pôr a marca da empresa lá. Então, legal. Quando ele converter num anúncio, dependendo do tracking que a gente tem ali, a gente vai conseguir falar, não, esse aqui é da empresa XPTO e já vai aparecer a logo dessa empresa lá para gerar uma identificação maior. Essa personalização vai ajudar na conversão. E aí também, além de landing page, a gente tem construtor de e-mail. E aí ambos vão cada vez mais ficar mais personalizados, né? Legal, e tudo isso medindo as interações, e aí também que vai e essas ações, até para quem já é especialista em marketing, está nos ouvindo e trabalha já com inbound marketing para empresas B2B, esse tipo de ação é um pouco parecida com o inbound marketing, mas ela é dentro da estratégia de ABM. A gente cria, né, um nível de personalização maior, cria conteúdos específicos, mas não vai ter tanto esse impacto, né, o que é uma jornada, o que é a landing page, porque o pessoal que trabalha com marketing digital no geral, né, já tá bem habituado com essas coisas, né, em criar em templates, criar e-mail. Então, sim. O Harpoon acaba ajudando também nesse processo de operacionalização, né?
o que se faz Até não porque muda... foi criado por pessoas de marketing, né? Exato, Então exato. não tem como ser uma coisa, né, muito diferente do que já tem, assim, né? Exato, exato. A gente fala muito isso. Foi criado por especialistas ABM. Então, Isso. eles estavam vivendo aquela dor todos os dias e falavam, Sim. pô, tal coisa vai me ajudar, põe essa coisa aí nessa ferramenta. Então, foi isso que foi fazendo a gente ter priorizado essas features que já estão no ar e os nossos clientes já estão utilizando aí. Então, eu ia comentar que o que é feito não são coisas novas e muito inovadoras do que é feito. É inovador no como é feito. Então, Sim. de uma forma muito mais planejada, personalizada, com passo a passo, né? Com uma jornada ali inteligente. Tudo traqueável no mesmo lugar, né? Tudo ali. Isso, dividindo. centralizada, que não vai também, né? Isso é importante falar, não vai se limitar no digital, e nem deve. Um programa de ABM de alto nível, ele vai passar por alguns touch points offline também. Então, principalmente eventos, né? A maioria das estratégias dos nossos clientes lá vai ter ali a fase que a gente sabe que aquela conta, os decisores, influenciadores daquela conta vai estar com stand em um evento. Pô, a gente tem que estar lá, né? Nosso time tem que estar, nosso squad ABM, né? E algumas pessoas desse squad Até para se relacionar com as contas, né? Total. E a interação, o relacionamento, né? Não é o digital, ele ajuda, né? Mas o relacionamento tradicional que a gente precisa fazer, né, com as pessoas, humano ali, ser humano com ser humano, isso não mudou, né? Não mudou, né? Mudou por um tempo, né? Mudou por um tempo. Que chamaram de novo normal. Mas eu acho que já tá no velho normal de novo. Já superamos, já essa, né? Já superamos. Estamos aqui presencial, né? Gravando esse episódio. Exato. Estreando, né? Estreia. Estamos aqui gravando episódio presencial. Fomos no evento ontem, né? Presencial. E estamos aqui agora falando sobre a ABM. Eu acho que essas interações, elas são importantes. E dentro da estratégia de ABM, esse tipo de interação é importante, porque você vai conhecer melhor, né, quem está por trás daquelas contas ali, né? Porque o lead é uma pessoa e a gente precisa interagir com pessoas, né? Isso é importante. Total. Assim, é engraçado falar porque soa muito óbvio, né? Mas foi tanto tempo de isolamento que eu acho que deixou de ser óbvio. Agora, voltando com mais intensidade pro offline, eu às vezes relembro, pô, esse negócio era bom mesmo, né? Pô, e visitar um cliente lá na empresa dele e de repente apresenta várias e várias pessoas ali que vão ser importantes nesse processo. Isso não aconteceria num call. Num call ia estar uma, duas pessoas ali que já estava previsto de conversar, mas não ia aparecer gente cruzando o corredor ali de repente. Inclusive fundador, a gente foi na empresa gigante e o fundador estava lá no meio da galera trabalhando, e já que a gente estava passando ali, a pessoa que tinha nos recebido lá falou, deixa eu aproveitar e te apresentar o fundador aqui. Então isso tem, sem dúvida nenhuma, o seu valor nesse processo todo, né? O fundador dessa empresa não ia nem influenciar nessa decisão, né? Ele tem um time de diretores abaixo dele, mas essa identificação ela é importante, muito, ela é sem dúvida importante aí. E a mesma coisa no evento, né? Então, ontem também tinha um prospect nosso em um evento, eu fui no stand e acabei conhecendo várias pessoas que algumas iam estar na reunião que a gente tem previsto para a próxima semana, outras não, mas pô, o ar, né, o clima na reunião que a gente vai ter vai ser, né, totalmente diferente. Totalmente diferente. E aí, como foi o evento e tal, vai ser uma coisa mais próxima. Então, enfim, tem que ter as... E esses touch points todos são importantes trazer, né, também para a estratégia do ABM, né, para metrificar lá o score de evolução daquela conta. Porque você imagina, você tem lá 5 contas, 2 contas que você está trabalhando, e tem ali 3 decisores, 4 decisores, é legal trazer também essas informações, né, para que isso, de certa forma, pontue, né? Para que saiba que aquele vendedor ou aquele diretor comercial teve aquela interação com aquela conta, no presencial, não ficar só, né, nos encontros, mas não trazer isso também como dado estratégico, porque tudo é dado, né? Exatamente. Eu tenho um dever de casa agora de ir lá no Harpoon e identificar que ontem eu conversei com cada pessoa que eu conversei lá. Muitos clientes, por exemplo,
conversei com pessoas que não estavam mapeadas, né, na minha estratégia com essa empresa. Muitas empresas falam, não, então adiciona, porque era de time, no meu caso, de marketing também, não está envolvida nesse projeto, mas era de time de marketing. Sim, sim. E o ABM também vai ajudar em Expand depois. Com certeza. Eu posso interagir com outros times que também possam usar do ABM ali. Eu já deixo aquele contato mapeado, já sei que eu já tive contato com ele. Quando eu for configurar um novo programa, que o objetivo diferente, né, não de relacionar e converter aquela conta, mas que é o que a gente chama de land, né? Então fazer aquela primeira venda, mas sim de, agora começar a interagir com outras áreas. Muita empresa faz ABM só para Expand, só para interagir com outras áreas do mesmo negócio e às vezes quintuplica a receita que tinha ali recorrente com a empresa por meio dessa estratégia. Legal. Bom, muito bom. Nosso bate-papo está chegando já ao fim. Uma conversa bem produtiva. E colocar também à disposição, logo no final do nosso episódio, você vai ter o link lá do LinkedIn do Kelmer, o LinkedIn também do Harpoon. E nós somos parceiros também do Harpoon e a gente consegue ajudar empresas a aplicar estratégias de Account-Based Marketing. Kelmer, muito obrigado aí pela sua participação. Eu que agradeço. Se despedir aí da nossa audiência, pode olhar para aquela câmera ali. Valeu, pessoal. Bora conversar aí que a gente está aí para educar o mercado, né? Acima de tudo, né? A gente e nós. Legal, muito bom. Obrigado, pessoal. Esse foi mais um episódio do Amplifica Cast e até a próxima. Tchau. Valeu.